E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tio Samuel. Eu cheguei aqui para dar um recado para vocês. Hoje, infelizmente, a gente não vai ter um EC, porque o Bruno e a Lu estão em semana de prova e a gente tá com muito estudo aqui em casa e infelizmente não vai rolar um episódio. Mas vocês não vão ficar sem conteúdo, não. Essa semana a gente vai transmitir para vocês um episódio inédito do É Por Isso, que é o nosso segundo podcast que fala sobre o porquê das coisas e é muito divertido também. Então não se preocupe, sem conteúdo a gente não vai deixar vocês e a gente volta em breve, logo após essa semana de provas passar, tá bom? Um beijão, galera, e fiquem com É Por Isso! Salve, salve, galerinha que gosta de saber o porquê das coisas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do É Por Isso. Eu sou o Samuel Leite e se você já se perguntou e se alguma coisa fosse diferente do que realmente ela é, este é o seu podcast. Para quem tá chegando agora aqui no É Por Isso, queria lembrar os amiguinhos e amiguinhas que o É Por Isso é um spin-off, é uma versão alternativa do IC, o podcast que tem como objetivo falar sobre cenários imaginativos, sobre realidades que talvez não sejam ou dificilmente seriam possíveis. Por exemplo, que é o nosso clássico, e se brócolis tivesse sabor de chocolate. Então a gente resolveu criar o É Por Isso para explicar tecnicamente e de maneira científica o porquê dessas coisas todas. E no nosso É Por Isso de hoje, ele foi inspirado no IC do episódio 29. Gui, magia da edição pra gente lembrar o que a gente falou no longínquo, não tão longínquo assim, é verdade, que foi semana passada, episódio 29. Meu nome é Clara. E se a gente voasse? E para explicar por que alguns animais podem voar e nós não podemos, eu estou aqui com Hugo Fernandes Ferreira, que é biólogo e trabalha com animais. Agora, olha só, Hugo, você talvez tenha aí um vasto profile na sua carreira acadêmica, mas você talvez não tinha a alcunha de tio. Só ganha quem participa do É Por Isso. Então seja bem-vindo, tio Hugo. Muito obrigado. Olha, esse foi até agora o melhor título da minha carreira, sem dúvida. Inclusive, vou colocar no meu currículo. Boa. Tio Hugo, a partir de agora. Agora é o seu novo nickname, o seu novo nome acadêmico, tio Hugo. Explica pra gente aqui, pros nossos ouvintes, por que alguns animais podem voar e outros não conseguem. Eu vou dar uma resposta que parece óbvia, mas não será. Primeiro, nós não temos asas. Agora, a grande pergunta é, por que nós não temos asas e outros animais têm? Então, pra já, eu queria que você que está aí nos ouvindo, imaginasse um animal que tenha asa. E eu aposto que você pensou em uma ave, muito provavelmente. Não são somente as aves que possuem asas. Então, o que mais? Tenta pensar aí mais algum bicho que tenha asa. Será que você pensou num morcego? Que bom, mamífero, que voa. Será que você pensou num inseto, por exemplo, gafanhoto, que também voa? Então, as baratas voadoras. Ai, meu Deus. Voam única e exclusivamente para assustar as nossas mães, tias. Pessoal, vamos lá. Vamos tentar entender por que alguns animais possuem asas e outros não. Vamos comigo. O voo, ele evoluiu, ou seja, ele surgiu na vida do planeta Terra de forma independente em diversos grupos. Então, os insetos foram os primeiros animais a voarem. O voo dos insetos evoluiu de uma forma, depois outros animais também voaram. E se você está pensando, depois foram os passarinhos, não foi? Antes das nossas queridas aves, um outro grupo também chegou a voar, são os pterossauros, que não são dinossauros. Os pterossauros também voaram. Depois deles, aí sim, um grupo de dinossauros chamado aves. O quê? Como assim? Aves são dinossauros? Sim, aves fazem parte de um grupo chamado dinossauro. Então, não, os dinossauros não foram completamente extintos. E esse grupo também possui asas. Como que surgiram as asas nas aves? Vamos contar uma pequena historinha. Tava lá uma ave ancestral, nem ave ela era ainda, era uma ancestral das aves. E aí ela estava lá tentando pegar insetos no chão. Só que aí, os insetos no chão, por algum motivo, certamente climático, ficou raro.
Não chegou a se extinguir, mas ficou raro. E os insetos que passavam voando pertinho da cabeça daquele ancestral de ave, ela não tinha como pegar. Então ela ficava dando pequenos pulinhos. E isso tendo também braços, como nós temos, como répteis têm, enfim. Só que ela começou por um acidente genético. Esses ancestrais começaram a desenvolver membranas entre os braços e o peito. Muito importante dizer que, como assim, Hugo? Acidentes genéticos. Foi uma mutação que aconteceu, desenvolveu uma membraninha, só que esse pessoal que tinha uma membraninha conseguia pular e os insetos começavam a bater nessas membraninhas que ficavam entre os braços e o tórax. Quem conseguia fazer isso, conseguiu sobreviver e passar os genes para frente. Quem não conseguiu, morreu e não conseguiu passar os genes para frente. Quem, à medida que as gerações iam nascendo, e gerações iam nascendo aos milhares de anos, e as membraninhas foram crescendo e passando, portanto, seus genes para frente, e outras estruturas começaram a surgir também. Que estrutura eu tô falando? Será que é da pena? A pena veio antes das asas. Olha que interessante. A pena não foi algo que foi evoluído, ela não evoluiu a partir da pressão do voo, pelo contrário, era principalmente um isolante térmico. E dinossauros, aqueles que realmente foram extintos, parte deles já possuíam penas. Só que essas penas também foram evoluindo, também foram mudando para se adaptar então a esses pulos com membranas e penas adaptadas. Eles tinham pulos cuja volta era mais lenta. Eles depois conseguiram bater esses braços, que já eram quase asas, e conseguiam voar um pouquinho mais. E à medida que isso foi evoluído, ou seja, à medida que essas aves iam passando seus genes para frente, quem era o grupo que era mais selecionado? Era quem tinha membranas maiores, penas mais adaptadas, até chegar então no voo batido, ou seja, aquele voo que é de baixo para cima. Então, se você está pensando que a primeira ave a voar foi uma que venceu o medo e pulou lá de cima, você está completamente enganado. A primeira ave a voar, na verdade, voou lá de baixo, num voo batido. Se você quer saber como é o voo de uma ave ancestral, vá no YouTube e veja o voo da perdiz. O voo da perdiz é algo muito parecido com o que foi o voo de uma ave ancestral. Já nós, seres humanos, temos uma outra história, porque os nossos ancestrais são primatas, são herbívoros que viviam nas árvores e que, inclusive, caminhavam sobre os 4 membros, as 4 patas. A nossa pressão seletiva foi diferente. A nossa pressão seletiva não foi de pegar insetos que estavam voando na nossa cabeça. A nossa pressão seletiva, por exemplo, para sermos bípedes, o que foi? O pessoal que tinha uma possibilidade de se levantar e ver o que estava acontecendo nos campos, conseguiam prever o perigo com mais facilidade e aí passavam seus genes para frente. Isso também permitiu que as mãos ficassem livres para manipular objetos. Manipulando objetos, eu consigo ter mais sucesso na hora da caça, por exemplo. E assim, nós temos uma evolução ligada a bipedia, ou seja, ao fato de nós termos 2 pés e mãos livres para capturar alimento. Lá atrás, os nossos ancestrais não passaram por pressões seletivas e por mutações genéticas aleatórias que permitisse o voo. Ao contrário de parentes relativamente próximos, os nossos queridos mamíferos morcegos. Mas ao contrário das aves, eles sim voaram de cima para baixo, também de uma forma gradual, assim como toda evolução. Você vê, tio Hugo, quem sabe no futuro a possibilidade da gente ter alguma mutação também pra gente poder voar? Será que isso, digamos, cientificamente seria possível? Com certeza, se isso acontecer, vai ser ao longo de milhões de anos e nós nem seremos mais Homo sapiens. Com certeza, até chegar numa mutação nesse nível, a nossa espécie já vai ter evoluído. Isso se a gente conseguir sobreviver, não é mesmo, Samuel? É isso aí. Porque o que a gente está fazendo com o planeta, não sei se a gente consegue assistir essa mudança, não. Mas, com certeza, mutações genéticas continuam acontecendo com nós seres humanos. Isso é muito importante de ser dito também. Então, por exemplo, se você que está aí nos ouvindo possui os dentes cisos,
que são aqueles 4 dentinhos que nascem. Pergunta pro papai e pra mamãe se eles possuem os dentes cisos. Isso aí nasce quando eles já estão até adultos, né? Adolescentes e adultos. E dói, é uma chatice. Mas há pessoas, por exemplo, que nascem sem os sisos, porque isso é uma tendência evolutiva. A nossa população, onde os seres humanos, os 7 bilhões de seres humanos que vivem hoje no planeta Terra, boa parte já nasce sem os sisos, porque isso é uma tendência evolutiva da espécie. Nós continuamos evoluindo agora. Se daqui a milhões de anos nós teremos membranas entre braço e o tórax promovendo um voo planado, vamos supor? Não sei, com certeza não estaremos aqui para afirmar isso. Então, crianças, saibam da missão que vocês têm de deixar esse planetinha cada vez mais saudável, porque para que a gente consiga ter de alguma forma a manutenção da nossa espécie, para a gente continuar coexistindo nesse espaço aqui, essa palavrinha mais difícil, mais importante de dizer, que é a coexistência, ou seja, a gente não tá sozinho, a gente tem que respeitar quem chegou antes e deixar preparado para quem tá vindo depois da gente, não é isso? Então, se a gente tiver essa habilidade, eu espero que vocês e os filhos, netos e bisnetos de vocês tenham essa habilidade, a gente possivelmente acompanhe o futuro da nossa humanidade, que ela seja sempre a mais próspera e positiva possível. Então, tio Gui, é por isso que não podemos voar. Tio Hugo, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua explicação, pela sua aula. Eu tenho certeza que não só eu, mas os papais, as mamães, os vovôs, vovós, tias, enfim, todo mundo. E as crianças, principalmente, que ouviram o programa hoje, ficaram encantados aí com a tua explicação. E que, com certeza, acho que a gente pode e deve voltar a temas como esse no futuro. Obrigado, viu, tio Hugo? Eu que agradeço. E para você que está ouvindo, escutem aí as palavras do tio Samuel, viu? Vamos cuidar desse planetinha. Você, papai, você, mamãe, tio, vovô que está nos ouvindo também. Escuta essa criançada, que essa criançada já está manjando demais sobre o que a gente tem que fazer. Eu acho que o recado, principalmente, é para os adultos. Galera, tamo junto. Você que tem rede social, me segue lá no Instagram, @HugoFernandesBio. Lá a gente fala sobre ciência, animais, meio ambiente. E é isso, tamo junto sempre. Valorize a ciência, nunca se esqueça. Bom, tio Hugo, valeu. Mais uma vez, muito obrigado. E a gente volta a se falar em breve. Um abraço, tio Hugo. Tchau, tchau. Abração, pessoal.